se mantém. Quem come correndo não guarda, não se alimenta bem. Mas quem come devagar, além de aproveitar o sabor, se enche e fica cheio. Pastor, se o senhor continuar pregando desse jeito, eu tenho certeza disso. A palavra de Deus é revelação. A palavra de Deus nos últimos dias é o que nós estamos precisando. Nós estamos, amados e queridos irmãos, vivendo os últimos períodos de tempo, aonde a cada momento que se passa, mais perto está a vida de Jesus. E quanto mais se aproxima da vida de Jesus, mais nós estamos ficando despreparados. Sabe por quê? Porque quando nós viemos para a vigília, a primeira coisa que acontece é o período simples de oração. E quando nós estamos buscando a presença de Deus nesse período simples, este é o momento de nós estarmos apresentando o que nós vamos receber nessa vigília. Tem pessoas que vêm para a vigília, mas não apresentam propósito na vigília. Tem pessoas que vêm para a vigília, mas não vêm para buscar aquilo que tanto almeja na vigília. Mas quem vem almejando algo sobre a sua vida, vai sair daqui com um projeto assinado por Deus. Preste atenção, porque a palavra de Deus é reveladora. Pastor, eu conheço essa história, já posso pegar minha Bíblia e ir para casa, amém? Mas Deus, ele se renova a cada dia mais, a cada momento, a cada segundo, a cada vírgula, a cada ponto, a cada reticência. Deus traz uma revelação para a nossa vida, para que nós possamos estar cabível às promessas do Senhor Jesus. Quem não conhece o profeta Eliseu? Um homem que ficou conhecido como aquele que deitava água sobre a mão do profeta. Ele não tinha nome, ele era anônimo. Enquanto existia um maior do que ele não aparecia no cenário bíblico com seu nome, era anônimo. E nós muitas das vezes queremos já andar à frente dos nossos líderes. Nós já queremos pegar a carruagem real. Nós já queremos pegar a primeira parte do versículo e já sair navegando diante da presença de Deus. As coisas não é assim. Deus, ele derrama na medida certa. Glória a Deus. E a palavra de Deus é isto, amados e queridos irmãos. Enquanto Elias permanecia, ele era apenas servo, mas ele nunca deixou de ser servo. No último dia que veio a promessa sobre a vida dele, Elias de toda forma tentou ludibriar, dizendo: fica aqui. Ele falou: se eu não vou abandonar o meu líder, pode ficar aqui.
Sabe qual é o problema dessa geração que não está prosperando? É porque os profetas estão gerando filho. E quando o filho começa a dar os primeiros passos, está saindo de dentro de casa. Mas o profeta Eliseu ensinou dizendo: sou filho do profeta, estou debaixo do cuidado do líder, está debaixo do cuidado do seu senhor, do seu superior. Presta atenção. Pastor Rony está instalado quando a mulher vai lá testificar. Quando um dos filhos do profeta, a Bíblia fala, quando um dos filhos do profeta morre, aí vem alguém cobrar o direito de receber auxílio na igreja. Porque vocês são bom de Bíblia e conhecem. Sabe que a mulher viúva, quando morria, a primeira coisa que tinha que fazer era o sacerdote dizer: deixa eu me colocar aí, coloca o meu nome na assistência social da igreja, porque a partir de hoje eu vou me alimentar do alimento que a igreja for ceder para minha casa. Aí chega aquela mulher dizendo: olha, minha casa está faltando, meus filhos estão endividados, a nossa casa está endividada, a única coisa que o meu esposo me deixou foi dívida. Mas sabe como aquela mulher chega ao profeta? Ela diz: profeta, eis que o meu marido, diga comigo, marido, todo tem mais Deus vai te dar. Presta atenção, só para a mulher, dos homens pelo amor de Deus, não é uma marido agora. Esses últimos dias o negócio está difícil. Mas presta atenção, quando aquele profeta olha aquela mulher chegando, ninguém vinha ao profeta, irmão, com a mão vazia. Aquela mulher veio, que a cara estava dizendo: eu preciso de um milagre, eu não tenho oferta, eu não tenho sacrifício, mas eu tenho que conversar com o profeta. Sabe como que ela chegou? O meu marido. A primeira coisa que ela se referiu ao homem, meu marido. A segunda coisa que ela se referiu: um dos seus profetas, um dos seus servos. A primeira coisa que aquela mulher colocou, a posição que aquele homem fazia sobre a sua vida. Ela estava falando: antes dele ser crente, ele era meu esposo. Antes dele ser pastor, ele é meu esposo. Antes dela cantar, ela é minha filha. Antes dele pregar, continua sendo minha filha. Antes de ele falar, continua, presta atenção no que Deus está falando. Aquela mulher está dizendo: antes dele te servir, ele dentro da casa é meu companheiro. Antes de acontecer isto, ele continuava sendo meu marido, porque dentro lá de casa ele é isso. Nós estamos esquecendo, meu querido, a identidade. Aquela mulher tem que identificar. A primeira coisa que ela falei: o meu marido deu certo. Primeiro, meu é verbo de posse. O meu é verbo de posição. Para quem tomou posse daquilo é meu. A vitória é de quem? A vitória é de quem? Porque você está tomando posse. Aquela mulher disse: o meu marido deu certo, morreu. Terceira coisa, o estado que ela estava vivendo depois da perda do marido. Nós estamos esquecendo que antes de nós sermos cantores, pregadores, antes de nós sermos líderes, pastores, nós continuamos dentro de casa como esposo, debaixo das asas da mãe como filho, como filha, mas não podemos esquecer a identidade. Antes de ser alguma coisa, nós estamos debaixo de uma ordem. E aquela mulher: meu marido morreu, deu certo. Presta atenção na colocação que aquela mulher faz, meu querido. Primeiro, ele é meu marido. Segundo, ele é meu servo. Depois, ele morreu.
Aquela mulher estava falando assim: se tu não crê, mas eu não posso deixar, porque eu não vou deixar os meus filhos morrerem de graça e serem escravizados, porque tem valor para mim. Aí vem a segunda resposta, a segunda pergunta do profeta: o que tu tem em casa? A quarta coisa que aquela mulher fala ao profeta: eu não tenho nada. Presta atenção. E a vírgula muda tudo. A vírgula, tem pessoas que eu estou ensinando e colocar para pregar, não está difícil. Porque quando eu falo, não leio o versículo come vírgula, ponto, parágrafo, reticência, eu falo, calma, vai devagar, porque quem come rápido, lhe enche rápido. Ele fala, eu não tenho nada. Aí vem uma vírgula. Depois da vírgula vem um porém. Para quem não tinha nada, já tem um porém. Aquela mulher falou para o homem desesperado, dizendo, eu não tenho nada. Aí Deus fala assim, o que te resta? Aí Deus, porém, ainda existe um vaso que tem não, Deus não multiplica nada. Se não tem nada, Ele não multiplica. Não adianta você vir para a campanha de multiplicação se você trazendo nada. Agora, se você trazer alguma coisa, Deus vai multiplicar. Ela estava falando para o profeta, eu não tenho nada, mas ainda me resta um pouquinho de azeite dentro do vaso. Aleluia. Sabe o que aquela mulher estava falando? O cobrador entrou lá, carregou o fogão de geladeira, carregou o ar-condicionado, carregou tudo. E a única coisa que sobrou foi algo desprezível. Sabe por que o vaso era desprezível? Porque ele era de barro. E barro não tem valor. Se o ladrão entrar dentro da tua casa e você tiver um vaso de ouro e um vaso de barro, qual é que ele vai levar? É bom. Tem muito vaso pensando que é de ouro. Tem muito cantores pensando que tem ouro. Tem muitos pregadores pensando que tem ouro, mas não passa de barro. Glória a Deus. Aquela mulher não lembrou do vaso, porque o vaso era desprezível, mas o Espírito Santo fez ela lembrar que é do desprezível que pode vir um milagre na vida dela. Não, você não entendeu. É
porque olharam para a aparência. Olharam para a aparência e não te deixando no canto. Então eu digo para a pessoa, cara, que eu pastor, o senhor está assumindo o que o senhor está falando? Eu estou fazendo aula de canto. Eu canto aqui, canto ali, prega ali. Mas eu não canto. Porque por enquanto estou menosprezando o vaso. Mas dentro deste vaso ainda tem azeite. Aí chegou a pergunta ideal do profeta: o que tu tem em casa? Não tem nada, vírgula. Porém, uma botija, não tem mais do que isso, eu tenho apenas isso, uma. Tem pessoas que têm uma oportunidade, quando pega essa oportunidade faz a diferença. Tem pessoas que estão deprimidas, desprezadas dentro de casa, dentro do ministério, mas quando vai uma vigília tem uma oportunidade, quando pega a oportunidade o nome dele assopra. Oportunidade de um CD, e quando pega esse CD, quebra tudo, faz a diferença. Você não vai soprar, pega essa oportunidade que Deus te deu e faz a eu
faça o que Ele quer e tu vai ter resultado. Irmão, eu te falo esse negócio. Fala a Deus, sabe por quê? Porque quando a história está batendo aqui, você está falando, Deus, eu precisava dela. Está começando comigo. Aquela mulher poderia pegar a oportunidade e falar assim, pastor, é na minha casa que todo mundo está sabendo. Você não entendeu? Eu vou te explicar o que é amar. Aquela mulher poderia chegar no profeta e dizer, profeta, eu não vou voltar para o lugar da minha vergonha, porque os meus vizinhos estão cansados de ver o cobrador bater na porta. Não, você não está entendendo, eu vou te explicar. Todo dia o povo está vendo o que está acontecendo na tua vida. Todo mundo está sabendo do teu problema. Todo mundo está sabendo da tua dificuldade. Todo mundo está sabendo que o teu marido está indo. Todo mundo está sabendo que a tua filha está virando a maior e melhor da cidade. Que todo mundo está falando do teu filho, do teu casamento. Mas sabe o que o profeta fala? Quando eu volto para dentro da tua casa e fecha a porta. Eu vou acrescentar. Sabe qual é? Sabe o que é fechar a porta? Tem muitas pessoas que estão com a área sentimental aberta. Todo mundo sabe que tu é fracassada no relacionamento. Tem pessoas, pastor, que seu cristiano está aberto. A porta está aberta. Todo mundo sabe que tu não prega, que tu não canta, que tu está de prova, que tu está isso, está aquilo. É tempo de voltar a fechar a porta. E tem intimidade contigo. E o aquele que veio é o meu Deus, eu gosto de pregar, mas quando eu começo a pregar as coisas, eu vou para lá de Bagdá, que deve ter. Todo mundo sabe do teu problema. Sabe por que tu não quer voltar para a tua casa? Porque todo mundo sabe da contenda com o teu marido, com a tua esposa. Sabe por que tu não quer voltar para a tua casa? Porque tu tem medo do falatório que está acontecendo dentro da tua rua. Sabe por que tu quer subir? Porque tu não quer assumir que entrar dentro da tua casa será um milagre feito. O projeto é só entra para dentro da tua casa, mulher. Fecha a tua porta. Se o profeta mandou fechar a porta porque a porta estava aberta, porque eu só mando o pastor chegar e fechar a porta da casa dele, é porque se eu ver a porta aberta, é pontos e vírgula, irmão, da palavra. Pastor, eu nunca vi essa mensagem. Vai. E ele fala, quando tu passares, fecha. Tu só passa por porta que estiver aberta. Todo para de ficar, irmão, eu vou aproveitar essa oportunidade. Para de ficar contando a tua vida para pessoas que não te entendem. Para de querer mandar a série que passar. Para de falar para a pessoa que não tem Deus na vida. Para de falar da tua vida para pessoas que querem ver o teu fracasso. Entra para dentro do meu quarto. Ajoelha no pé da tua cama. Aquele que vem secreto te abençoará. Levanta a mão aí e recebe. Pastor, todo mundo sabe que o carro que eu estou não é meu, porque eu estou devendo até hoje. Pastor, todo mundo sabe que a minha filha é desse jeito, que meu filho é desse jeito. Entra para dentro da tua casa e pega o que tu tem. Presta atenção. O que é aquela mulher tinha? O que é aquela? Cadê os bons de Bíblia aqui? Tu conhece? Cadê? Um pouquinho de azeite na botija. Ela tinha 2 filhos que estavam complicados e um vaso desprezível. Primeiro, 2 filhos que estavam em complicação e um vaso que foi desprezado. E entra para dentro da tua casa. A primeira coisa que Deus revela através desta palavra é que quando ela entra e fecha a porta, ela está em reunião familiar. Primeiro, ela está apresentando o que ela tem. Primeiro, ela vai encher o que ela tem. O primeiro milagre que
ministério é dentro da tua? É dentro da tua? Ou está aprendendo? A primeira coisa que tem que ser evangelizada é a tua casa. O primeiro milagre que tem que vir de dentro da tua casa. A primeira coisa que tem que ser respeitada é dentro da tua casa. A primeira coisa que tem que haver uma manifestação de Deus é dentro da tua casa. Porque dos outros as coisas vai ser mais fácil. Sabe por quê? Você é um espelho que reflete a imagem de Deus. Ninguém sabe cantar esse graça a Deus. Porque tu és um espelho. Primeiro tem que começar lá dentro. Fecha a porta. Pastor, mas eu tenho CD, DVD, eu tenho até isso dentro da minha casa. Pastor, lá fora eu sou conhecido como Stallone. Lá fora eu sou o Bambambam. Mas dentro da tua casa, tu não passa de um leproso. Mas é lá dentro que Deus vai te curar. É lá dentro que Deus vai te mudar. É lá dentro que Deus vai transformar. É lá dentro. Porque o tema da vigília é: o Espírito do Senhor está sobre é quem está acima, sobre é quem está embaixo. Verbo. E eu só tenho a oitava série. Eu não tenho isso aí, eu não sei o que é. A palavra do Senhor está dizendo: dentro da minha casa o Espírito de Deus vai parar. E quando o Espírito de Deus está dentro da minha casa, todo demônio tem que sair. Aquele profeta estava ensinando aquela mulher a produzir milagre dentro de casa. Nós estamos ensinando a projetar milagres só dentro da igreja, e dentro de casa está virando um inferno.